Chegando mais uma rodada de Premier League, rodada 11. Rodada 11, né? Tá na tela, tá escrito, era só ler. Rodada 11, Premier League. Antes da gente ir pra esse jogo aqui, vamos dar uma olhada como foi a semana. Tivemos aqui, ó, Spurs. Já nem lembro contra quem que era. Tivemos o Beck no Spurs que bateu. Esse aqui bateu na sexta-feira, era o jogo de sexta. O clássico, pegamos o Beck no clássico. O Leigh Everton não bateu. O Everton conseguiu escapar dessa. Tivemos aqui os gols de Aston Villa que bateram e os gols de Brighton que não bateram. Depois de vir um 100% de aproveitamento aí, eu falei que eu queria acertar pelo menos 4, acertamos 3. Lembrando que a gente tem feito lives no canal do YouTube do Layback, né? E lá no canal do YouTube do Layback a gente acertou um monte de coisa mais uma vez. Foi mais um bom final de semana pra gente de Premier League. Esta semana já vou passar para você a cal. Estou gravando esse vídeo super antecipado, que a semana estarei acompanhando em loco a Libertadores. Então, essa semana eu não vou conseguir fazer as lives do Layback. Mas, acabando a Libertadores, voltamos e já te falo até qual jogo que vai ser na segunda-feira. Só tem um, tá? Então já te falo até qual jogo vai ser. Mas para começar, temos o Manchester City recebendo o Bournemouth. Mais uma vez é o Back City, né? Vai fazer o quê? Mas eu não vou colocar. Mais uma vez, eu também não vou colocar na nossa lista esse Back City a 1,12. Nessa semana que passou agora, eu falei das lives, a gente pegou o City, a gente pegou o Arsenal, a gente pegou esses jogos. Só que, cara, a gente pegou, mas a gente pegou com odds diferentes desse 1,12. Teve alguns jogos que a gente pegou o back no primeiro tempo, tá? Em live foi diferente. Em live é diferente. E eu falo pra você que em live esse back City pode ser diferente. Pode ser que o City não marque no primeiro tempo, né? Pode ser que não marque no primeiro tempo e você pegue essa odd maior. Pode ser que o City comece um amasso no primeiro tempo e você consiga pegar o back no primeiro tempo. Mas a 1,12 a gente vai acabar pulando, deixar de fora. Você já sabia, né? Que a gente ia fazer isso? Certeza que já sabia. Seguindo a ordem que está na tela do Bolsa de Apostas, temos o Brentford recebendo o West Ham. Olha a forma recente do Brentford em casa. Uma vitória apenas. Olha o West Ham fora de casa, 2-1-2, vindo de 2 derrotas para Liverpool e Aston Villa. É difícil, né? Daria pra gente pensar, talvez, em um lay ao Brentford. Mas o West Ham não é aquele primor fora de casa. Se a gente olhar o West Ham, a sequência, cadê aqui, ó? Forma, sequência recente do West Ham, em 5 jogos, apenas uma vitória, um empate. Difícil, né? Difícil da gente apoiar um time desse. Vamos ter que pular essa partida, vai acabar sendo um jogo para live. Olhando aqui, ó, no over 2,5, o West Ham até que não tá mal neste over 2,5. O Brentford vem lá embaixo, né? Os últimos 2 jogos aqui acaba não batendo, mas devido a essa forma recente do West Ham, acaba ficando de forte. O back ao Brentford, eu não tenho essa convicção toda não, tá? Se a gente olhar aqui, ó, em todos os jogos que os caras fizeram em casa, que foram apenas 5, só uma vitória do Brentford, que é justamente o último jogo, que é contra o Burnley, que é o time lá de baixo, o time que veio da segunda divisão. Então, assim, essa odd desse back ao Brentford em casa, eu acho que tá baixo, tá? Eu acho que tá invertido aqui. Talvez você consiga pegar uma correçãozinha aqui se o West Ham começar bem essa partida. Tottenham e Chelsea se enfrentam na segunda-feira. É o líder Tottenham! É o líder Tottenham enfrentando o Chelsea em casa. O Tottenham não perdeu ainda. O Chelsea não consegue achar um padrão de jogo. Cara, vou abrir o Café com Aposta num layout Chelsea. Tá? Num layout Chelsea, vou ser conservador, tô tentando ser um pouco mais conservador aqui no Café com Aposta, mas eu já vou te falar, este é o jogo de segunda-feira que faremos em live,
tá bom? Esse é o jogo que faremos segunda-feira em live e é óbvio que em live a gente vai buscar esse back ao Tottenham a 2,22, tá lindo. A 2,22 pela bola que o Tottenham está jogando recentemente. Não pergunte-me como, que eu também não tenho a menor ideia, mas pela bola que está jogando o Tottenham, a gente vai tentar buscar este back. Talvez até apareça um cenário de ambos marcam, né? Quem sabe o Chelsea faz primeiro, coisa do tipo, a gente acha um ambos marcam, ou a gente acha um lay Chelsea com uma odd até diferente dessa, mas para a pré-live ficará esse lay ao Chelsea que está pavoroso com tanta gente machucada. Tá difícil, não é fácil ser Chelsea. No sabadão, seguindo de novo, bolsa de aposta. Eu sei que a gente começou sábado, foi pra segunda, voltou pra sábado, mas é como está aqui a nossa ordem do bolsa de aposta. Sheffield United recebendo o Wolves, uma odd de 4 para o Sheffield, porque enfrenta o Wolves, que é o 12º, sendo que, ó, detalhe, o Sheffield tem 0 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. 9? Mas é 9 derrotas. Eu só não vou colocar aqui na lista o back ao Wolves, porque é o Wolves, mas o lay ao Sheffield, esse lay a 4.1 é meio que o limite, né, que eu acabo colocando de pré-live aqui, neste lay a um time que tem 10 partidas, um empate e 9 derrotas, tá de brincadeira, o invencível Sheffield, aquele que não vence. Luton e Liverpool jogam domingo a 1h30 da tarde, o Liverpool ali na 4ª colocação do campeonato, o Luton, um time que veio lá de baixo, vai fazer a gangorrinha esse ano, vai cair de novo, então, pelo menos é o que parece, tem apenas uma vitória, dá pra pensar no back ao Liverpool, dá pra pensar num lay ao Luton, não dá pra colocar nada no pré-live. Do mesmo jeito que a gente não vai colocar o City a 1,12, a gente não vai colocar o Liverpool a 1,27, né? Não vamos colocar o Liverpool a 1,27. No live, o Liverpool jogando bem, dá pra você tentar achar alguma coisa, dá pra você pensar em gols, tá? Não seria ruim pensar em gols, dado que o Luton toma 20 gols. Tomaram 20 gols. O outro time, eu acabei não colocando gols aqui porque o Sheffield vai enfrentar o Wolves, né? Se o Wolves fizesse mais gols, a gente pensaria no over 2,5. Mas o outro time aqui que também toma muito gol é o Sheffield e o Burnley. Então assim, ó, dá pra pensar em gols, dá pra pensar em tudo isso, só não dá pra gente colocar nada de pré-live nesse jogo do Liverpool, que tem tudo pra fazer mais uma vitória aí. Como eu falei no começo do vídeo, essa semana eu tô todo para a função Libertadores, então eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, tá? Eu gravando na segunda-feira por conta da Libertadores eu vou estar no Rio, então esses dois times, tanto o Fulham quanto o United, eles jogaram no meio de semana pela EFL Cup, eu não sei qual foi o resultado, enquanto estou gravando isso aqui, não faço ideia do que aconteceu, não sei quais jogadores entraram em campo, não sei se alguém se machucou, não machucou, se o United deu show com reserva e surgiu um novo Wayne Rooney, né, nesse time do United, eu não tenho a menor ideia. Mas os times jogaram no meio da semana e jogam sábado cedo às 9h30 da manhã. A campanha do United é bem sonsa. Tá? A campanha do United, 5 vitórias, 0 empate, 5 derrotas, vindo dessa derrota recente em casa para o City, né? No clássico de Manchester. Já o Fulham lá embaixo tem um empate recente agora contra o Brighton fora de casa, que na minha opinião é um bom empate para o Fulham, perde do Tottenham, vence o Sheffield, que todo mundo vence, perde para o Chelsea, né? Empata com o Crystal Palace. O United tem algumas vitórias a mais, mas aqui, cara, o United é muito irregular. Não dá pra confiar no United. Apesar de eu não ter coragem de entrar neste back United, a odd a 2,08 pode fazer sentido no live, né? O único problema aqui, eu não entraria em gols. Não são times que fazem muito gols, têm ataques melhores, e não são times que chegam a tomar muitos gols, como o pessoal da parte de baixo da tabela. Talvez daria até pra gente pensar no under, né? Porque o United, na 15ª colocação ali no over-under, o under bate 4 vezes o over 6, já o Fulham, o under 2,5 bate 6 vezes e o over 4. Então assim, ó, pensar em alguma coisa, colocar na lista, eu até coloco. Vamos de under.
E essa odd do under a 2.1. Então vamos lá, já que o Fulham é o time da casa, Fulham under 2,5 gols na odd 2.1. Under 2,5 gols, certo? Nottingham Forest e Aston Villa. Aston Villa tá muito bem, o Aston Villa, hein? Dos últimos 5 jogos apenas um empate, o resto é tudo é vitória. Olha o Nottingham Forest lá embaixo. 2 vitórias no campeonato, difícil a vida do Nottingham Forest. Vamos ver em casa o Nottingham Forest, apenas uma vitória, porém não perdeu, tá? Não perdeu em casa o Nottingham Forest. E o Aston Villa, por sua vez, fora de casa, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E aqui é um lugar para a gente tomar cuidado, tá? Uma entrada que seria muito interessante para esse jogo seria o over 2,5, pensando que o Aston Villa é o segundo time que mais bate o over 2,5. Mas olha este detalhe, se a gente olhar aqui em casa, não Aston Villa, sim o Nottingham Forest. O Nottingham Forest bate apenas metade das vezes, certo? Contra o Luton bateu e contra o Sheffield bateu. Não bate contra o Burnley, não bate contra o Brentford, tá? O Nottingham Forest faz jogo difícil em casa, pode complicar a vida do Aston Villa. Já o Aston Villa fora de casa, se a gente olhar aqui, até bate 3 vezes este over 2,5. Só que recentemente contra o Wolves e contra o Chelsea não bate, foi bater um pouco mais atrás no campeonato. Ou seja, fica um pouco complicado com o Aston Villa, que não bate recente, e o Nottingham Forest, que faz jogo duro em casa, fica um pouco difícil da gente pensar no over goals. E fica difícil a gente pensar no under, porque o Aston Villa é um time muito over, certo? Lembrando mais uma vez que esse vídeo está sendo gravado na segunda, a gente não sabe o que aconteceu no meio da semana aí com o Aston Villa, se vai ter muitas mudanças para o final de semana. Um back ao Aston Villa 1,92 também é um pouco difícil, porque a gente viu que o Nottingham Forest faz jogo duro em casa. Outra oportunidade seria o lay ao Nottingham Forest, mas devido à dificuldade desse jogo eu vou acabar passando, certo, no nosso pré-live. Lay ao Nottingham Forest pode ser interessante, o over goals pode ser interessante, o back ao Aston Villa pode ser interessante. Tudo isso vai depender de como os times se comportarão no domingo às 11 da manhã, então esse jogo vai ficar pra live. Sábado teremos Everton em Brighton, pulamos ali Burnley e Crystal Palace. O Brighton, que tinha uma campanha excelente no campeonato, nos últimos jogos não vem tão bem, tá? Já o Everton, por sua vez, nos últimos 5 tem 3 vitórias. Se a gente olhar aqui, ó, forma recente, nos últimos 5 jogos dessas equipes, vamos colocar aqui no total os últimos 5 jogos, o Everton consegue 3 vitórias. O Everton tá melhor que o Brighton, ó. O Brighton tem apenas uma vitória nessas últimas 5. O Everton tá um pouquinho melhor. Em casa o Everton não tá tão bem, né? Perdeu para o Luton, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Wolves, perdeu para o Fulham. Só que muitos desses jogos aqui são aqueles jogos mais para trás. Então a forma recente do Everton é um pouquinho melhor. Eles perdem o clássico fora de casa, eles perdem para o Wolves, para o Luton em casa, e aí depois os outros jogos só vitória. Então o Everton tá tentando sair da zica, tá um pouco melhor. Difícil a gente pensar num back Brighton pré-live. E um pouco difícil também a gente pensar no over 2,5. Apesar, igual o jogo do Aston Villa, apesar da gente gostar muito no jogo de Aston Villa e Nottingham Forest, apesar de a gente gostar muito do over 2,5, fica difícil a gente pensar nele pré-live por conta do outro time, né? Lá era Aston Villa e Nottingham Forest. Se liga que a posição de Brighton e Everton é quase igual. E o problema é recente também. Então, os últimos jogos aqui do Everton acabam não batendo. Nos jogos ali contra Bournemouth, Luton e Brentford acaba batendo. Uma coisa que a gente sabe dos jogos do Brighton é que o ambos acaba acontecendo, né? Você vê aqui, sempre acaba acontecendo. Então talvez aqui seja mais um jogo pensando em ambas marcas, alguma coisa no live, os gols no live, mas no pré-live a gente vai acabar meio que pulando. Pra gente fechar o nosso café com aposta aqui, temos o clássico de sabadão, Newcastle e Arsenal acontecendo às 2h30 da tarde. Jogaço, cara. Jogaço, jogaço, jogaço. O Newcastle recebe o Arsenal, uma odd ali 2,58 para o Arsenal. A gente não sabe o que aconteceu no meio da semana, né? Como comentei aqui várias vezes, né? Eu tô gravando antecipado. Mas, cara,
o Arsenal não perde, hein? O Arsenal não perde, brigando pelo topo, o jogo é sábado, dá tempo de se recuperar para os jogos que acontecerão na semana seguinte. Dá pra gente pensar muito aqui num lei ao Newcastle, por incrível que pareça, dá pra gente pensar assim, num lei ao Newcastle, porém, eu vejo essa partida mais como uma partida possivelmente aberta. Apesar do histórico defensivo dos times ser muito bom, se liga aqui, ó. A única defesa melhor do que a defesa do Arsenal é a defesa do City. Defesa do City muito boa nesse campeonato. Já pensando em over-under, temos aqui, ó, batendo em 70% dos jogos de ambos os times. Então o over 2,5 pode ser legal, até porque um dos times marcando gol, saindo esse ambos aí para o outro ir buscar, é um resultado bem provável. Muito difícil pensar em back lay, em match odds pré-live, muito difícil. Aonde eu me sentiria mais confortável seria aqui, ó, Newcastle over 2,5 gols. Vamos ver qual é a odd. Numa odd 2, uma odd legal, né? O under, o over ali bem equilibrado, o pessoal pensando muito nesse jogo amarrado. Tem total condições desse jogo ser 1-1, hein? A campanha do Newcastle é legal, né, nesse campeonato, mas a campanha do Arsenal é melhor. E o Arsenal está brigando, sem sombra de dúvidas, com o City, até mesmo com o Liverpool, Tottenham, pelo título da Premier League. Eu não acredito que o Newcastle brigue, não acredito nem que o Aston Villa vá brigar pelo esse título da Premier League. No começo do campeonato a gente achava que seria City e Arsenal a grande disputa. O Tottenham aparece aí meio que como um intruso, acho que nem o Tottenham sabe como que ele tá ali, mas o Arsenal, candidatíssimo, sem sombra de dúvidas, ao título, ainda não perdeu e talvez não perca mais uma vez contra o Newcastle. Jogo dificílimo, jogo muito bom de assistir. E claro que esse jogo e todos esses outros jogos que nós estamos comentando estão no Bolsa de Aposta. Bolsa de Aposta é um exchange onde você pode operar em back, em lay, em todas as formas possíveis de operações. Tem muitos jogos, liquidez legal. Bolsa de aposta te dá odds excelentes, odds melhores do que você vai encontrar em casas de aposta por aí. E a gente está sempre operando nas lives do Layback. Layback, aliás, em breve no Bolsa de Aposta. Não fala que eu contei isso daí, tá? Mas em breve estará funcionando também no Bolsa de Apostas. Bolsa de Aposta, se você ainda não criou a sua conta lá, crie. Lembrando mais uma vez que as lives de acompanhamento dessas partidas, essa semana não rola, mas semana que vem a gente volta, quem sabe aí, com a visita do mestre dos magos, o grande Netuno. Se você não conhece o Netuno, se você não conhece o Bolsa de Aposta, digite aí, Exchange, trade esportivo, Netuno, nos vídeos que você vai aprender muito, vai te ajudar demais, certo? Bons greens pra nós, boa Premier League aí no final de semana e em breve a gente volta.